Olá! No vídeo de hoje a gente conversa, em parceria com a Estante Virtual, sobre livros que são ambientados em universidades. Se você já está aqui no canal há um tempo e acompanha o meu quadro de livros novos na estante, você certamente já me ouviu falar da Estante Virtual, porque sou cliente assídua deles, muito antes mesmo de sequer imaginar que teria um canal no YouTube. Mas se você não conhece a Estante Virtual, apresentando rapidinho aqui para vocês, a Estante Virtual é o maior marketplace de livros brasileiros, onde você consegue encontrar livros novos e seminovos sendo vendidos por pequenos e médios livreiros, ou seja, incentiva a economia circular e o pequeno comércio. Com a proximidade da volta às aulas universitárias, a Estante Virtual está com uma campanha justamente de volta às aulas universitárias, em que eles oferecem até 60% de desconto sobre livros didáticos que costumam ser pedidos em cursos aqui do Brasil. Então fica a dica aí para você, universitário, que está procurando por alguns livros, mas está um pouco assustado com os preços, porque está tudo muito caro neste país, não é? E queria conseguir um descontinho, um preço mais amigável. Olha o link que eu vou deixar aqui, o primeiro link que eu deixarei na descrição deste vídeo, que contém a seleção de livros com descontos da Estante Virtual. E lembrando que com o cupom 7PalomaLima, que eu vou deixar escrito tanto aqui na tela para vocês, como na descrição do vídeo, você consegue ainda mais desconto na sua compra. E falando em universidades, não sei vocês, mas eu amo uma história que é ambientada em universidades. Se for livro, então, perfeito. O problema é que eu não conheço tantos livros assim que são bons e que são ambientados em universidades. Mas já li, conheço alguns, então trouxe uma lista aqui para vocês com 5 livros que são ambientados em universidades. Mas para este vídeo eu também contei com a ajuda de vocês. Abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando se vocês tinham recomendações de livros que são ambientados em universidades também e que são bons, e recebi várias respostas. Então, na segunda parte deste vídeo, vou compartilhar os mais citados por vocês, mas comecemos então com os que eu já li e recomendo. E bom, eu sei que muita gente clicou neste vídeo já esperando encontrar um certo livro, então vamos tirar logo o livro da frente, e estou falando de A História Secreta, de Donna Tartt. Meu Deus, eu amo este livro. Este livro ficou bem famoso nos últimos tempos por ser o ícone mor, digamos, da estética que ficou conhecida como Dark Academia, ou Academia Sombria, traduzindo aqui livremente para o português. E o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um livro narrado com base nas memórias de um personagem chamado Richard. Richard é um jovem de família bastante humilde, mas que acaba conseguindo bolsa em uma universidade de elite em Vermont, e se muda para lá então. Só que chegando lá, ele fica encantado com uma certa turma de grego clássico, que era uma turma muito seleta, muito reduzida, que tinha um relacionamento bastante particular com o professor. E Richard, mesmo sabendo da dificuldade de conseguir uma vaga naquela turma, vai atrás e consegue entrar nessa seleta turma de grego. Porém, contudo, entretanto, Richard acaba se vendo envolvido num assassinato. E essa é das coisas mais interessantes deste livro aqui, na minha opinião, porque logo nas primeiras páginas do livro, a gente já sabe quem morreu e já sabe dos envolvidos nesse assassinato. Mas a escrita da Donna Tartt é tão cativante, ela vai desenvolvendo o enredo tão bem, que mesmo assim você não consegue largar isso aqui, mesmo sabendo como as coisas aconteceram e quem efetivamente morreu. E a narrativa vai alternando passado e presente, ou seja, a gente acompanha os motivos do assassinato, toda a dinâmica que levou até esse acontecimento trágico, e acompanhamos também as consequências desse assassinato, que, como sempre, acabam pesando mais para um lado que para o outro. Livro fenomenal, repleto de referências, muitíssimo bem escritos, personagens maravilhosos. Amo. Vocês sabem que eu não sou muito de livros do hype, mas este aqui, olha, merece o hype que vem tendo ou que já teve. Não sei se o livro está no hype ainda, mas
de qualquer maneira, é merecedor dele. E no esquema meio variação do mesmo tema, apresento a vocês a minha segunda indicação, que é este livro aqui, que aqui está no original em inglês, mas vocês já encontram, inclusive, na estante virtual, a tradução, que é esta aqui, cujo título ficou a tradução literal mesmo, Se Fôssemos Vilões. E este livro, pelo menos numa primeira olhada, pode parecer bastante semelhante ao A História Secreta, porque aqui a gente também tem um grupo de alunos universitários que acabam envolvidos no assassinato. A história também é contada sob a perspectiva de um desses personagens envolvidos no assassinato. Temos também aqui referências, aliás, não só referências, mas uma estrutura mesmo de tragédia grega, apesar de que aqui isso é bem mais essencial do que em A História Secreta, mas ainda assim, mesmo com todas essas semelhanças, não é a mesma coisa, não é um Ctrl+C, Ctrl+V de A História Secreta. Aqui a gente tem uma narrativa bastante diferente e muitíssimo intrigante. Este é daquele tipo de livro que você simplesmente não consegue parar de ler. Não é tão bem escrito quanto A História Secreta, até porque este aqui é o livro de estreia da autora, então a gente tem alguns probleminhas, mas pouquíssimos, na minha opinião. Eu acho o livro maravilhoso. E para quem gosta de livros ambientados em universidades, mas também curte muito Shakespeare, nossa, talvez este aqui seja o seu próximo livro favorito. Porque aqui a gente não somente tem muitas referências à obra de Shakespeare, como até mesmo os personagens encenando peças dele, mas a gente tem os próprios temas que são muito frequentes na obra de Shakespeare sendo retratados aqui. Livro maravilhoso. Se você não leu ainda e ficou interessado pelo que eu falei aqui, pelo amor de Deus, dê uma chance, porque o livro merece. Agora vamos sair um pouco dessa temática de assassinato e vamos para talvez o meu livro favorito desta leva, que é este aqui, Stoner, de John Williams. Este livro teve alguns altos e baixos, ele não fez tanto barulho assim quando foi lançado, mas há algum tempinho aqui no Brasil ele ficou bastante famoso, tinha muita gente falando deste livro, e agora caiu um pouco no esquecimento, acho que principalmente pelo fato de que a editora que o publicava por aqui fechou as portas, mas estamos aqui para pregar a palavra de Stoner, porque este livro é maravilhoso e você consegue encontrar na estante virtual também, apesar de que por um preço um pouco mais salgado, porque o livro está bem raro, mas fica a dica de acompanhar o preço por lá, porque já aconteceu de eu estar atrás de livros esgotados que estavam sendo vendidos a preços elevados, mas ficar acompanhando lá e em certo momento aparecer um vendedor maravilhoso que estava vendendo por um preço justo e aí garantir meu livro. Então vou deixar o link aqui para este livro, para que, caso você tenha ficado interessado, você acompanhe o preço. Então, o que temos neste livro aqui? Aqui temos uma narrativa bastante simples, para falar a verdade, ao contrário das duas que eu acabei de apresentar para vocês aqui, porque aqui a gente tem como protagonista o William Stoner, que é um homem que vem de uma família de camponeses bastante humildes do interior dos Estados Unidos, mas ele tem a oportunidade de, ao contrário de seus pais, frequentar a universidade. Então, o plano inicial dele é ir cursar ciências agrônomas da universidade, então ele iria para a universidade, concluiria o curso para então voltar para a terra de sua família para poder ajudar seu pai e sua mãe. Mas acontece uma certa coisa que eu não vou revelar aqui para vocês, porque vocês terão de ler o livro para descobrir, que acaba alterando o rumo da vida de Stoner. Ele acaba descobrindo a sua paixão pelas letras, troca de curso sem avisar os pais, diga-se de passagem, e a sua trajetória se altera drasticamente, porque ele acaba virando, alguns anos depois, professor universitário. E temos alguns acontecimentos extraordinários na vida de Stoner? Sim, como na de todos nós, mas a estrela deste livro aqui é mesmo a banalidade, aquilo que ocorre no dia a dia, aquela coisa bem cotidiana, ainda intensificada pelo caráter do próprio Stoner, que é uma pessoa mais calma, por vezes até inerte, eu diria, mas esses elementos são muitíssimo bem trabalhados neste livro. Não é um livro para quem gosta de fortíssimas emoções, então de plot twist, reviravoltas e coisas do tipo. Se você é desse tipo de pessoa,
Creio que não gostará tanto assim de Stoner, mas se você gosta de apreciar uma história bem escrita, mesmo que não tenha essas piruetas todas ao longo do enredo, vai por mim, Stoner vale muito a pena. E agora vamos falar de um prêmio Nobel de literatura. Este aqui é o Desonra, de J.M. Coetzee, que diria que é um dos livros mais impactantes que eu já li na vida. Este é daquele tipo de livro que quanto mais você pensa sobre ele, mais ele parece crescer, sabe? A sua compreensão do que você leu aumenta. É algo impressionante e bastante único. Mas o que temos no enredo de Desonra? Em Desonra temos como protagonista um professor de letras, professor de literatura chamado David Lurie, que acaba se envolvendo com uma aluna. Sim, tem um caso com uma estudante, caso esse que acaba vindo à tona, e por isso ele acaba por ser expulso da universidade. Após a expulsão da universidade, ele acaba indo morar junto de sua filha, sua única filha, que mora no interior da África do Sul, e aí a gente tem uma realidade bastante difícil sendo exposta, porque aqui a questão da África do Sul pós-apartheid é bem trabalhada. Então, a gente tem muito ressentimento por parte da população contra certos grupos sociais. Então, aqui a gente tem muitas cenas de violência sendo retratadas e de forma bastante crua pelo autor. Então, já deixo o aviso aí, se você não costuma gostar muito dessas coisas, não tem muito estômago para isso, recomendo que fique longe de Desonra. Do contrário, se resolver encarar a experiência, garanto que vai valer muito a pena, porque todo mundo que eu conheço que leu este livro tem a mesma impressão de que é um livro muito forte, a pessoa acaba de ler e fica tentando entender o que foi aquilo, mas conforme eu disse agorinha há pouco, conforme você vai pensando sobre o livro, mais ele cresce para você. Impressionante. Aliás, o Coetzee, como eu também disse, é Prêmio Nobel de Literatura e esta aqui é considerada sua obra-prima, ou seja, pouca coisa não é. E minha última recomendação é, na verdade, uma biografia, a biografia de Tolkien, escrita por Humphrey Carpenter, e acredito que esta aqui possa ser considerada a biografia definitiva do Tolkien, porque nós temos muitas biografias de Tolkien por aí, mas o Carpenter realmente conheceu o Tolkien, ele teve acesso a documentos do Tolkien, aos quais outros biógrafos não tiveram acesso. Então, se você tiver que ler uma biografia de Tolkien, procure por esta aqui. Essa edição é lindíssima, aliás. E aí, ok, Paloma, onde é que entra a universidade nesta biografia aqui? Em praticamente ela inteirinha, porque o Tolkien foi um professor universitário, viveu durante boa parte de sua vida na academia e ele era um apaixonado pelo que fazia. Ele foi um grande filólogo, tanto que cria o seu próprio idioma para suas obras, que são ambientadas na Terra-média. E aqui a gente consegue acompanhar bem a dinâmica do Tolkien como professor, os assuntos que mais o interessavam, as pesquisas que ele fazia, como que era o Tolkien dando aula, que obras ele gostava de abordar. E eu acho legal que a gente tem, tanto aqui como também em Stoner, em Desonra, a gente não vê tanto esse aspecto assim, mas nestes dois livros a gente consegue ver mais, que é a visão do professor, porque muitos, a maioria esmagadora, eu diria, dos livros que são ambientados em universidades, principalmente pelo fato de serem livros jovem adultos, são livros que acompanham mais os estudantes, e aqui a gente tem as perspectivas dos professores, o que é bem interessante, e isso a gente consegue acompanhar com mais intensidade na biografia do Tolkien, diga-se de passagem. Finalizo assim as minhas recomendações, então, e agora vou pegar meu celular aqui para a gente dar uma olhada nas recomendações de vocês. Bom, a primeira coisa que eu noto aqui ao olhar as recomendações de vocês é que eu deveria ter colocado um aviso de não citarem a história secreta, porque, de verdade, muita gente respondeu, mas eu diria que 80% talvez das respostas, pelo que eu tô vendo aqui, é tudo a história secreta. O que atesta aí que o livro deve ser bom mesmo, né? Porque muita gente mesmo recomendou. Mas vamos aqui. Vi um que foi bastante recomendado também e que eu desconheço, cujo título é A Idiota. Eu vou deixar a fotinho aqui para que vocês possam ver, porque eu não tenho este livro.
Então, vamos ver, o nome da autora é Elif Batuman e vamos ver aqui rapidinho do que se trata. Já tive uma primeira impressão positiva porque eu gosto de livros que têm como protagonistas imigrantes. Vamos lá. Selin, filha de imigrantes turcos, começará seu primeiro semestre em Harvard. O ano é 1995 e a internet uma novidade. Ela se inscreve em matérias de que nunca ouviu falar, faz amizade com a carismática e cosmopolita colega sérvia Svetlana e começa a se corresponder por e-mail com o Ivan, um estudante de matemática húngaro, mais velho. Selin falou pouco com o Ivan, mas a cada e-mail que trocam, o ato de escrever parece assumir significados novos e cada vez mais misteriosos. No final do ano letivo, Selin vai passar um tempo na Europa, mas o verão lá não lembra em nada o que ela já ouviu falar sobre as experiências típicas de estudantes universitários norte-americanos. Trata-se de uma jornada mais profunda para dentro de si mesma. Enfrentar a inefável e estimulante confusão do primeiro amor, acompanhada da crescente consciência de que está predestinada a se tornar uma escritora. Com impressionante sensibilidade emocional e intelectual, humor mordaz e um estilo sem reparos, Elif Batuman dramatiza as incertezas da vida prestes a entrar na idade adulta. Achei interessante, hein? Realmente, nunca tinha ouvido falar do livro, nem do enredo. Alguém já leu? Se sim, comenta aqui, comenta se você acha que eu vou gostar do livro. Que aí posso pensar em colocar aqui na minha lista interminável de livros desejados. Vamos olhar mais aqui. Já vi que outro que foi bastante citado aqui é o Lucky Jean. E desse já tinha ouvido falar, se eu não me engano. O livro faz uma sátira ao meio acadêmico da época na Inglaterra, algo assim. Vamos ver. A breve sinopse que nós temos aqui é: publicado em 1954 e desde então inédito no Brasil, Lucky Jean é uma hilariante sátira sobre certas imposturas da vida acadêmica num meio provinciano onde todos cuidam da vida alheia. Ao desconstruir a pose, a petulância e o pedantismo de certa parcela da sociedade britânica, o romance de Kingsley Amis apresenta a luta de um homem para se libertar das amarras da vida mais comesina. Tem um blurb aqui do Christopher Hitchens dizendo que Lucky Jean é anárquico e selvagemente engraçado. Gostei, hein? Esse aqui acho que pra mim tem mais potencial que o anterior, talvez. Mas eu tô vendo aqui, ó, que Lucky Jean é um clássico do absurdo. Pois é, pra mim essas coisas que envolvem o absurdo é muito hit or miss, sabe? Tipo, ou eu gosto ou eu detesto. Mas aqui eu acho que eu vou gostar. Vou colocar na minha lista, até porque eu vi aqui que tem bastante humor britânico. O livro foi escrito por um britânico e eu adoro humor britânico. Acho que esse vai para a lista. Vamos ver aqui outro que foi bastante citado por vocês. Temos Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu acho que eu não sei do que se trata nenhum livro dessa autora, mas vamos descobrir agora. Eu conheço esse e o Belo Mundo Onde Você Está? Acho que é esse o título, né? Vamos ver então aqui do que se trata Pessoas Normais. Na escola, no interior da Irlanda, Connell e Marianne fingem não se conhecer. Ele é a estrela do time de futebol, ela é solitária e preza por sua privacidade. Mas a mãe de Connell trabalha como empregada na casa dos pais de Marianne. E quando o garoto vai buscar a mãe depois do expediente, uma conexão estranha e indelével cresce entre os dois adolescentes. Contudo, um deles está determinado a esconder a relação. Um ano depois, ambos estão na universidade, em Dublin. Marianne encontrou seu lugar em um novo mundo, enquanto Connell fica à margem, tímido e inseguro. Ao longo dos anos da graduação, os dois permanecem próximos, como linhas que se encontram e separam conforme as oportunidades da vida. Porém, enquanto Marianne se embrenha em uma espiral de autodestruição e Connell começa a duvidar do sentido de suas escolhas, eles precisam entender até que ponto estão dispostos a ir para salvar um ao outro. Uma história de amor entre duas pessoas que tentam ficar separadas, mas descobrem que isso pode ser mais difícil do que tinham imaginado. Eu acho que eu não vou gostar disso aqui não, hein? Não gostei muito dessa sinopse. Bom, deixo a bola aí com vocês. Aparentemente, muita gente leu este livro, né? Porque tem várias pessoas que recomendaram aqui na caixinha. Então, me avisem aí se vocês acham que eu vou gostar. Se tiver uma comoção muito grande por parte de vocês, posso pensar em ler o livro, mas a princípio eu acho que eu não vou gostar, não.
Aí tivemos um outro livro aqui, bastante citado também, quase tão citado quanto A História Secreta, o que me surpreendeu, diga-se de passagem, porque é um livro que não tem tradução aqui ainda, que é o Babel, da R.F. Kuang. Aqui a gente tem um livro de fantasia. Eu ouvi falar sobre ele que é ambientado em Oxford, mas no século XIX, e que a magia se dá através de tradução. É isso? Porque Babel seria justamente o Instituto de Tradução de Oxford. Mas eu sei que é um livro que tá tendo um hype gigantesco aí fora e um livro que vocês têm me pedido muito para ler. Tanto que eu até comprei o livro, então teremos vlogs sobre ele aqui no canal. Mas estou vendo aqui que aparentemente recepção boa de vocês. Tem mais de uma pessoa falando aqui que o livro é perfeito, aí outra aqui fala que o livro não é lá essas coisas, mas é legal, vale a pena. Então, vamos ver em breve, talvez aí minha opinião sobre Babel neste canal. E olha, eu pretendia falar de 5 livros de vocês, mas eu vou falar de mais 2, porque foram 2 títulos que me chamaram a atenção aqui. E o primeiro deles é A Marca Humana, do Philip Roth. Este aqui me chamou a atenção porque este livro está na minha lista de desejos, se eu não me engano, já há um bom tempo. E me chamou a atenção porque eu gosto do Philip Roth, tenho planos de ler mais da obra dele, e também porque eu lembro de que em um certo momento este livro esteve na minha mira, mas aparentemente saiu dela. Voltarei a priorizar porque eu já tô vendo aqui que eu acho que eu vou gostar deste livro, hein? Olhem só o que a gente tem aqui. Coleman Silk, professor de letras clássicas numa universidade da Nova Inglaterra, aos 70 anos se vê obrigado a pedir exoneração e a se afastar do meio acadêmico. O motivo é uma acusação de racismo. Coleman empregou uma palavra de duplo sentido ao se referir a alunos que não compareciam às aulas. Ignorava serem negros, pois nunca os tinha visto e, portanto, não atinou que suas palavras poderiam ser tomadas como ofensa. Execrado publicamente, Coleman trava contra a faculdade uma batalha humilhante. Mas o mesmo professor que antes revolucionara a faculdade e se fizera admirar pela audácia, guardou um segredo por 5 décadas. Nem a esposa, nem os filhos conheceram sua verdadeira origem racial, pois aos 20 anos, ao entrar na marinha, Coleman Silk descobriu que ela não era evidente e que podia manobrá-la. A marca humana, entretanto, não se apaga. Não há destino, individual ou coletivo, capaz de pôr-se a salvo dos seus vestígios. Mano do céu. Quero ler isso aqui, hein? Vai ser priorizado definitivamente. Gostei demais da sinopse. Tô doida pra ver como é que o Roth vai trabalhar isso aqui, porque a temática me parece semelhante a um livro que eu li no ano passado e que eu amei, chamado Luz em Agosto, de William Faulkner. Já temos resenha para ele aqui, diga-se de passagem. Deixarei o link aqui para vocês na descrição do vídeo. E, por fim, vou comentar aqui sobre um livro que, quando eu vi vocês falando dele na caixinha, eu pensei, eu tenho este livro. 1 minuto. Está aqui A Velocidade da Luz, de Javier Cercas. E eu não me recordava desse ser um livro que é ambientado em universidade. Esta edição aqui que eu tenho é da época que eu assinava um clube de assinaturas, mas eu sei que a gente tem uma edição no mercado, vou colocar aqui a capinha para vocês. A gente tem uma sinopse aqui, vamos ver então. Espanha, final dos anos 80. Um convite para lecionar em uma cidade no interior dos Estados Unidos muda para sempre a vida de um jovem aspirante a escritor. Lá, ele conhece Rodney Falk, homem cínico, culto e marcado por um terrível segredo de guerra. Ah, não. A galera que me conhece sabe que agora este livro já pulou na minha lista de prioridades de um jeito. A partir desse encontro, os personagens, tão complexos e humanos, desenvolverão uma relação tumultuosa que culminará em um enfrentamento trágico da realidade e os seus demônios. Gostei, hein? Achei promissor. Acho que este e o do Roth, das indicações de vocês, foram os que mais me interessaram. Olha, o bichinho estava ali de canto há um tempão, agora voltarei a prestar atenção nele. Muito obrigada pela recomendação. Tem mais algumas recomendações de vocês aqui, livros que não foram tão citados assim, mas que eu vou salvar, dar uma olhadinha e quem sabe um dia eu falo sobre eles. Mas se você conhece algum livro dessa temática e que não foi apresentado aqui, por favor, deixe pra gente aqui nos comentários, pra gente ir completando essa lista, recheando de indicações. Se você já leu algum, também gostou ou não, comenta aqui embaixo pra gente saber
saber sua opinião também. E lembrando que o cupom 7PalomaLima lá na estante virtual vale não somente para os livros universitários que estão com desconto, mas também para qualquer um dos livros que você quiser comprar na estante virtual, inclusive os que eu mostrei aqui para vocês e que estarão linkados aqui no box de descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos!